E aí, minhas catitas, tudo bom? Aqui quem tá falando é Vitória Regia, a blogueira do povão, e hoje você vai aprender tudo sobre pincéis de maquiagem. Mas menina, eu tô com a vergonha de vocês que você não tem noção. Por quê? Se você não sabe, esse daqui é um dos vídeos do projeto ABC da Maquiagem, que consiste em uma série de vídeos aqui no meu canal, onde eu vou dar todo o passo a passo de maquiagem, desde a hora da aplicação até a hora de retirar a maquiagem, preparação de pele e tudo que vocês vão aprender aqui comigo de forma fácil, simples e descomplicada. Mas o que é que aconteceu? Eu tinha gravado metade dos vídeos da série ABC da Maquiagem, só que eu perdi, eu tive um problema com o equipamento, acabei me desanimando muito com isso e eu também estava achando que vocês não estavam gostando, mas eu fui surpreendida, porque vocês estavam gostando super, vocês me cobraram no Instagram, nos comentários das fotos e tal, então o ABC da Maquiagem está de volta e vai continuar, e dessa vez vai até o final. Então se você gosta desse tipo de vídeo, se inscreve logo aqui no canal e simbora, porque hoje é especial. No episódio passado, eu montei duas necessaires para vocês com os produtos que eu acho essencial para você aí que tá começando a se aventurar no mundo da maquiagem. Eu montei uma mais básica e uma mais completa. E agora, nesse vídeo de hoje, você vai aprender tudo sobre pincéis. Quais são os pincéis mais legais para se usar, para que serve cada pincel, qual pincel eu não indico. Então, hoje o vídeo tá lotado de conteúdo. Pega a pipoca e simbora! Então vamos começar aqui com o pincel mais importante do mundo da maquiagem, que ele é simplesmente o seu dedo. Isso mesmo, gente, dá pra você fazer uma maquiagem inteira sem usar pincel. Claro que não vai ficar aquele esfumado e tal, aquela vibes toda bem glam, mas dá pra você fazer produções tanto pro dia a dia quanto pra noite usando apenas os seus dedos. Então use bastante, sempre tenha um lencinho demaquilante na hora da maquiagem, porque às vezes é necessário você passar a sombra com o dedo, você esfumar aqui o corretivo com o dedo, você passar até a base mesmo, o BB Cream com o dedo. Então assim, com o dedo não, né, com as mãos. Então esse é um dos melhores pincéis, então é muito bom você se atentar a isso. Agora a gente vai para o pincel de aplicar base, e eu sou apaixonada por esse daqui, que é o que a gente chama de pincel kabuki. Esse pincel aqui é um pincel kabuki de topo reto. O que é que significa que ele é kabuki de topo reto? É que ele vem nesse formato aqui, ao invés de vir na diagonal. Tem pincéis desses que são nesse formato aqui, ó, nesse corte, que é o corte que a gente chama de diagonal. Eu tenho um dele, só que ele é até mais molinho, e eu não curto muito ele não, eu gosto mais do topo reto. Esse daqui é bem cheinho, então o que é que você tem que se atentar? Ele daqui é um pincel que vai dar o máximo de cobertura da base possível. Ou seja, o jeito melhor de aplicar a base é você pegando o pincel, colocando o produto no rosto e vir dando leves batidinhas, aplicando, e quando necessário, dando uma espalhada, trazendo pra cá, trazendo pra cá. Então ele é um pincel que ele vai deixar a cobertura da sua base alta. Na verdade, se ela for alta, tipo, ela não vai deixar cobertura a mais, mas ele vai fazer jus à cobertura da sua base. Então eu gosto muito desse pincel. Esse daqui é da marca Belize. Ele não tem referência, mas quando você for comprar, é só pedir um pincel kabuki. Ainda falando de pele, a gente vai para outra opção de pincel que se chama Duo Fiber. E ele vem nesse nome porque ele tem duas texturas, tanto de fibra sintética quanto de fibras naturais. E ele é muito legal quando você quer uma base mais leve. Ele tem essa onda meio topo reto, um flat top topo reto, ao invés de diagonal, só que vocês estão vendo que as cerdas dele são mais longas comparada com o kabuki. O kabuki, tendo as cerdas mais curtinhas, ele dá uma precisão, ó, ele é mais pesadinho. Já esse daqui, ó, é super levinho, ó, super levinho. Então ele vai dar um acabamento na sua base muito mais leve do que seria com o pincel kabuki. Só que qual é o problema desse pincel específico que eu acho? Ele às vezes risca a base. O que é riscar a base? Você passa o pincel e aí você vai olhar bem pro seu rosto, vai estar tipo uns risquinhos desse negócio aqui, né, do pincel, né, desse pelinho aqui do pincel, dessa fibra do pincel. Outra opção de pincel para pele é a esponjinha. Tem vários no mercado, tem Rica, tem Belize, tem Oceane, que é essa da minha, tem a Beauty Blender, tem N tipos de esponjinha. Eu gosto muito dessa daqui da Oceane, porque ela é molinha, ela tem esse formato legal de triângulo, que eu consigo utilizar todas as áreas
Uma eu utilizo para aplicar base, outra eu posso utilizar para aplicar corretivo e na outra eu utilizo para aplicar pó, porque geralmente eu faço o que a gente chama de baking, que é pegar o pó, aplicar nessa região, deixar por um tempo e depois só tirar o excesso com o outro pincel. Aproveitando que a esponjinha também dá para aplicar corretivo, eu vou aqui fazer um link e agora mostrar para vocês duas opções de pincéis que eu gosto bastante para aplicar o corretivo. A primeira é essa daqui, que é um pincel língua de gato, ele vem nesse formato. As cerdas dele sempre são sintéticas, geralmente as cerdas dele tem um ar mais plastificado. Ele é bem durinho, sabe? É um pincel que é durinho, essa base aqui dele real é bem durinha mesmo, mas essa região daqui é um pouco mais molinha, mas não deixa de ser um pincel firme. Ele é muito bom para você vir aplicar corretivo, ele tem um formato muito bacana, então eu gosto bastante dele. E a outra opção também é um pincel flat top de topo reto, só que esse daqui é um pouquinho menor e as cerdas bem mais maleáveis. Eu consigo trabalhar com o acabamento do meu corretivo, fica muito legal, fica bonito, fica natural. Então se eu quero um aspecto mais natural, não tão pesado, eu uso esse pincel aqui. Quando eu quero um acabamento mais pesadão, eu venho com língua de gato e depois dou só o acabamentozinho com a esponja, que é para tirar as marcações do pincel. A gente agora vai para a parte de blushes, contorno e iluminador. E eu venho aqui com mais 3 opções de pincéis. A primeira é esse daqui, que é um pincel da Ruby Rose, é o Spot Light Dusher F37. Ele é um pincel que dá para os 3. Ele dá tanto para você passar iluminador como blush e fazer contorno. Então ele é um pincel super versátil, ele tem um formato legal, eu gosto do formato dele. Eu uso ele para passar tanto contorno como pó, eu gosto bastante. Dá pra você fechar assim e contornar também o nariz, porque as cerdas dele são bem maleáveis, bem bonitinhas, bem assim, gostosas, sabe? Eu amo esse pincel e ele dá pra esfumar bastante. Nossa, esse daqui é um pincel que, se eu pudesse indicar, eu indicaria você a comprar ele. Mas eu amo fazer o meu contorno com esse pincel aqui, que é um pincel da Natura. Foi de uma edição muito antiga, eu realmente não sei se tem hoje, mas ele é um pincel muito, muito gostoso. As cerdas dele são muito molinhas, são muito macias. Ela chega a quase ser uma cerda natural, tipo de sensação, mas não é. É cerda sintética também, só que diferentemente desse pincel da Ruby Rose, ele já tem aquela sensação de cerda plastificada, sabe? E esse daqui não, ele aqui tem uma cerda bem natural. Eu acho que o formato dele é um formato meio assim, ovalzinho, tá vendo? Que concentra bastante aqui na região do contorno. Então eu gosto muito porque eu consigo esfumar e fazer o contorno na região que eu quero, bem marcado. Então eu amo esse pincel. E agora vocês vão conhecer o pincel leque. Sim, gente, esse pincel aqui por muito tempo foi uma incógnita na cabeça das pessoas. Ninguém sabia para que ele servia, onde usar, como usar, até que deram uma função muito positiva para ele, que é de passar o iluminador. Eu gosto bastante. Esse meu aqui é da marca Marco Boni. E eu nunca tinha comprado nenhum pincel da marca, a não ser esse, e eu confesso que não gostei, porque as cerdas dele são muito ruins, elas se espigaram muito rápido. Esse é um pincel que as cerdas caem, são meio duras, eu não gosto muito, eu não sei, nunca testei dessa marca outro pincel, mas esse daqui eu não curti. Mas o pincel leque em si é um pincel muito bom. Ele, dá pra aplicar em todas as regiões do iluminador. Aqui ele fica muito, muito maravilhoso. Dá pra fazer o nariz, dá pra fazer o arco do cupido, dá pra fazer aqui. Então eu gosto bastante desse pincel. E também outra opção é você ter ele pra varrer as coisas do rosto. Às vezes você tá fazendo esfumado e cai sombra aqui. Então você pegando esse pincel, dá pra você varrer a sombra daqui do olho que caiu e tal. Então é um pincel legal. Dá pra viver sem, porque eu também gosto muito de aplicar iluminador com os dedos, mas é um pincel bacana aí pra você conhecer. Agora a gente vai falar da área dos olhos, que tem tipo 50 milhões de pincéis, e eu vou começar com a sobrancelha. Esse daqui, sem dúvidas, é o meu pincel favorito de sobrancelha. Ele é da Macrylan, a referência dele é A14, e ele tem um lado a escovinha e o outro lado o pincelzinho chanfrado. Lembra que eu falei de pincel cortado na diagonal? Pronto, o pincel chanfrado, ele é nesse estilo. E ele serve tanto para você fazer
a correção aqui da sobrancelha, quanto para aplicar o delineado. E o que é que eu gosto dele? É porque a pontinha dele é muito, muito, muito fininha. Então, se você tiver um gelzinho de sobrancelha, dá pra você ir desenhando os pelinhos da sobrancelha, que vai ficar de forma muito natural o preenchimento. Então, esse pincel aqui de longe é um dos meus favoritos. Outra opção de pincel chanfrado que eu gosto bastante é esse daqui da Rica. Ele já é um pincel mais curtinho, não vem com a escovinha aqui do lado, mas a cerda dele é um pouquinho mais grossa do que a do outro. O outro, o final dele é bem fininho e esse daqui já é mais grossinho. Então, naquele dia que você tá com pressa, precisa preencher a sobrancelha super rápido ou até mesmo para delineado, ele é incrível, maravilhoso. Então, eu super indico ele também. Ainda falando de sobrancelha, esse daqui é o pincel que todo mundo precisa ter, que é o de precisão. Esse daqui é um pincelzinho de precisão, eu não lembro a marca dele. Por esse Rose Gold aqui, se não me engano, ele é ou da Macrylan ou da Ruby Rose. Eu acho que um deles dois tem essa edição, que a pontinha é toda Rose Gold. Mas é um pincel que ele vem num formatinho tipo triangularzinho, só que meio oval. Ele é um pincel bem durinho e ele é maravilhoso para você fazer detalhes ou consertar coisas, principalmente consertar coisas. Eu uso ele tanto para fazer a delimitação da sobrancelha, que ele é muito bom. Às vezes, quando eu erro o delineado de gatinho, eu venho e uso ele consertando. Às vezes, quando eu erro o batom, eu venho com corretivo ou a base e dou uma consertada. Então, ele é um pincel, assim, multifuncional, que você que tá começando no mundo da maquiagem e que às vezes vai errar, borrar alguma coisa, então você precisa ter esse pincel. É o pincel de precisão. Agora, em relação à maquiagem do próprio olho mesmo, eu venho aqui com 5 opções de pincéis. Sim, eu sei que é muito pincel, mas eu acho que vocês têm que entender a diferença de cada pincel, cada corte, o que é que ele faz, por que que é uma diferente do outro. Então, eu trouxe aqui a minha primeira opção de pincel maravilhoso da vida, que eu amo, que eu sou apaixonada. Esse pincel aqui é perfeito, perfeito. Gente, se você não quiser ter trabalho para fazer o esfumado, esse daqui é o pincel ideal. Ele esfuma muito bem as bordinhas, ele esfuma rápido, ele deixa o esfumado, nossa, simples, sério. Esse daqui é o pincel pra você. Se você disser assim, Vitória, eu só posso comprar um pincel de olho, compra esse daqui, porque a sombra, o pincel de aplicar, você pode substituir pelo seu dedo mesmo. Então, se você for escolher um pincel de olho, esse daqui, o A27 da Macrylan. Também falando de esfumar, eu trago outra opção de pincel, que é esse daqui, que ele é mais gordinho e ele é cortado na diagonal. E pra que eu gosto desse pincel? Às vezes você quer fazer um esfumado e você quer concentrar só aqui nessa região, sabe? Então ele é um pincel muito bom pra você concentrar aqui, pra você fazer um esfumado mais gatinho, mais puxado. Já o outro pincel, o A27, ele é muito bom pra esfumar as bordinhas, sabe? Quando você quer um esfumado assim só nessa região aqui do côncavo. E esse daqui, ele concentra a sombra aqui nessa região. Ele já vem praticamente no formato do olho, gente. Então, esse pincel aqui, ele é muito bom e ele é muito diferente desse aqui. Por mais que você ache que não tenha tanta diferença assim, que os dois fazem a mesma função, um faz mais rápido, um deixa um acabamento melhor, e o outro é específico para outra coisa. Então, eu gosto muito desse aqui também, mas esse aqui continua sendo meu favorito da vida, porque o meu estilo de maquiagem é mais com a bordinha esfumada, sabe? Ainda falando de esfumado, vamos aqui para minha última opção de pincel para esfumar, que é esse daqui da Eudora. Gente, esse pincel é maravilhoso. E por que esse daqui é diferente do da Macrylan, aquele meu favorito? Por quê? Ele é muito pontudinho, sabe? Ele é bem pontudinho, então ele é maravilhoso para você especificamente concentrar a sombra aqui no côncavo, sabe? Às vezes você vem com 3 tonalidades no olho, às vezes você vem com a tonalidade mais clara aqui, uma mais escura aqui, sabe? Para dar profundidade ao côncavo. Então, esse pincel aqui é perfeito para você trabalhar essa profundidade do côncavo e ele é maravilhoso. Eu amo esse pincel. E agora eu venho também com outras 2 opções de pincéis que são para aplicar sombra.
Esse daqui é um pincel de aplicar sombra da Avon. Ele é um pincel com as cerdas mais pequenininhas, bem gordinho, bem fofinho. Então, o que é o pincel de aplicar sombra? Que você vai pegar e ir depositando a sombra aqui da pálpebra, sabe? A gente sempre tem a sombrazinha aqui da pálpebra, pois bem, esse pincel ele é perfeito para isso. Mas eu também trouxe aqui outra opção, que é esse pincel da Ruby Rose, que é o Blend E35, e ele é muito bom também para aplicar aqui na pálpebra, só que ele é um pouquinho maior, as cerdas dele é bem mais confortável e ele também dá para aplicar iluminador. Sabe aquele iluminador mais concentrado que você quer? E principalmente as cerdas dele, ele é muito bom para aplicar glitter. As cerdas dele, sabe? Esse daqui nem tanto, é mais sombras opacas, normal. E esse daqui eu não sei explicar o porquê, mas as cerdas dele são ótimas para aplicar glitter. E o último pincel que eu vou indicar pra vocês é esse de boca aqui da Natura. Gente, um pincel de boca, você pode usar de N formas. Por exemplo, eu amo usar aqui, né, pra ajeitar a boca, principalmente quando é batom escuro ou batom que não é líquido, né, então eu gosto muito dele. Mas eu amo ele pra fazer aquele cantinho iluminado aqui, sabe? Como ele é bem pequenininho, ele dá pra você fazer o cantinho da lágrima iluminado. Ele também dá pra você fazer o iluminadozinho abaixo da sobrancelha, porque ele é um pincel bem pequenininho que chega nos cantinhos. Então é um pincel que eu acho legal você ter. Se você tem em casa um pincel de boca e muita gente não dá muito valor a esse pincel, usa para essas coisas, para iluminar aqui no cantinho interno e na sobrancelha, que eu acho que vai ser uma utilidade bem bacana para ele. Então esses são os pincéis que eu mais uso durante o meu passo a passo da maquiagem. Eu tenho outros tipos de pincéis, mas eu não acho eles tão bacanas. Eu acho que esses são os mais essenciais para você começar o mundo da maquiagem. Não precisa você ter todos esses pincéis, até porque eu dei opções entre um pincel para base. Eu dei 3 opções, um pincel para corretivo, eu dei 4 opções. Então daí vocês escolhem a que você mais se encaixar. Por exemplo, a esponjinha dá pra você fazer 3 coisas. Então, tem pincéis que você pode dar multifunções. E às vezes vem escrito na embalagem, tipo, usa esse pincel pra passar iluminador. E aí você descobre que você gosta mais desse pincel para passar blush. Então assim, você mesmo que vai dar aí a utilidade do seu pincel, vai variar do que você gosta, do acabamento que você gosta. Nem sempre um pincel que vem exatamente com aquela função é o que você vai usar para aquela função específica. Você pode encontrar outras formas de utilizar ele. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado e que eu tenha tirado as dúvidas de vocês. Mas caso ainda fique um ponto de interrogação aí na sua cabecinha, comenta aqui embaixo qual foi sua dúvida, que eu vou responder com o maior carinho do mundo. Se você não é inscrito no canal, se inscreve logo, ativa as notificações para você não perder. E na próxima sexta-feira vai sair o 3º episódio do ABC da maquiagem, onde vocês vão aprender tudo sobre a preparação de pele da maquiagem. Então é isso, um cheiro grande e tchau!